Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, nosso programa das sextas-feiras, às 18 horas, para a gente tratar aí sobre os meios de comunicação da burguesia, os meios de comunicação da esquerda, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, manipulação, mentiras. Hoje o programa vai conversar aí com o nosso companheiro Valdo Santos, que é jornalista. Ele é jornalista independente, também da imprensa alternativa. A gente vai bater um papo aí sobre justamente isso, né? O papel da imprensa de esquerda no Brasil, combate aos monopólios da imprensa capitalista, liberdade de expressão, censura, manipulações. Convidar primeiro vocês aí que estão assistindo já a Causa Operária TV, o nosso sinal 24 horas, a curtirem o nosso vídeo, o like aí para a Causa Operária TV no YouTube, a programação da Causa Operária TV é muito importante, né, para o ranqueamento do canal no YouTube. Deem o seu joinha aí. Além disso, comentem no chat à vontade, coloquem aí suas dúvidas, críticas, sugestões, seus comentários aí que a gente lê sempre aqui, né, uma forma alternativa aos meios de comunicação da burguesia, porque a gente aqui interage, né, com o nosso público. Além disso, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp, grupos, páginas, mensagens privadas, dissemina a programação da Causa Operária TV. Essa daí é a única forma praticamente que a gente tem de alcançar um grande público, né? Porque a gente não é financiado por capitalistas nem pelo Estado, a gente não tem como ficar aparecendo em outros veículos de comunicação, pagando publicidade, nada disso. É uma maneira militante de disseminar, compartilhando nas redes sociais, em todas as redes sociais que vocês tiverem, compartilhem o link da programação e dos programas da Causa Operária TV. Além disso, se você não for um dos quase 90 mil inscritos no nosso canal, inscreva-se aí, tem um botãozinho embaixo para você se inscrever no nosso canal, embaixo do vídeo, e do lado desse botãozinho tem o botão Seja Membro, para você se tornar membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. É uma contribuição muito importante, uma vez que a Causa Operária TV precisa, né, ter gastos aí para funcionar, gastos de aluguel, de contas de luz, contas de diversas contas, né, manutenção dos equipamentos, salários, etc. Para a Causa Operária TV precisa funcionar e, como a gente vive num país capitalista, né, a gente precisa pagar e muitas vezes esse preço aí não é barato. E a gente, como eu disse, não recebe dinheiro do Estado, não recebe dinheiro de capitalistas, a gente só tem a classe operária apoiando a gente, e os companheiros que assistem a Causa Operária TV, que se tornam membros da Causa Operária TV, estão demonstrando assim a sua consciência de classe elevada, né, entendendo a importância da imprensa operária, imprensa revolucionária, como é o caso da Operária TV, para a luta dos trabalhadores. E acreditando nisso, né, os trabalhadores financiam a sua imprensa para lutar contra o monopólio da imprensa capitalista, da imprensa da burguesia, que a todo momento manipula a vida política do país e mente descaradamente para enganar os trabalhadores. Bom, deixa eu apresentar aqui o companheiro Valdo Santos, jornalista de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele que faz parte aí do projeto da TVC Jornalismo, né, um canal independente no YouTube, um canal progressista. A gente vai bater um papo com ele aí. Oi, Valdo, boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo na Causa Operária TV. É isso aí, uma satisfação imensa estar aqui na COTV, um canal aí que acompanho quase que diariamente, não só a COTV, mas também o DCO, que é o Diário Causa Operária. A TVC Jornalismo, ela tem aí como fontes de notícia, fontes diárias, portanto, esses dois veículos aí, tanto a COTV como o DCO. Então, é um prazer porque
É um veículo que eu acompanho diariamente, principalmente aí quando o camarada Rui Costa Pimenta, ele sempre faz as análises, principalmente aí nos finais de semana. Então eu procuro acompanhar sempre, não só o Rui, mas também a programação como um todo. Claro que na medida do possível, porque o nosso tempo também é limitado, às vezes coincide também o nosso horário de transmissão. Normalmente aí fazemos lives na TVC Jornalismo em torno aí de 9h30 da noite, mas antes sempre procuramos também ter como fonte, ou seja, como base de notícia, a COTV e principalmente o DCO. Então, é um prazer imenso estar aqui e vamos discutir a mídia alternativa, mídia, também a mídia golpista, né, a mídia comercial. É muito importante colocarmos aqui no contraponto as duas modalidades. Sim. Ovaldo, queria lembrar, né, que você inclusive entrevistou alguns candidatos do PCO às prefeituras e vereadores também nessas últimas eleições na TVC Jornalismo, abrindo as portas, né, para que os candidatos do PCO pudessem aparecer aí, levar para o público da TVC Jornalismo, para o público diferente da Causa Operária TV, as propostas do programa do PCO, o que é vetado, né, para o nosso partido pela imprensa capitalista. Né? Nós nunca somos convidados para participar de programas na TV ou em rádio, ou mesmo na internet da grande imprensa, né? Durante as eleições não foi diferente, não entrevistaram nossos candidatos nem nada. Então eu queria destacar a importância, né, do trabalho da imprensa alternativa nesse sentido. Também durante as eleições fazer debates e entrevistas com os candidatos que não são convidados pela imprensa burguesa e você chegou a entrevistar alguns candidatos do PCO e também entrevistou candidatos de outros partidos, né? Como que foi a cobertura aí da TVC Jornalismo nas eleições aí com relação a essas entrevistas, né? Acho que todos os que vocês entrevistaram, acho que são também nessa mesma situação dos candidatos do PCO, né? Que não são convidados aí para a imprensa burguesa hoje a gente tem a imprensa independente, né, no YouTube que tem condições de fazer isso, coisa que uma década e meia atrás não era possível, né? Nós tínhamos uma parceria, a TVC Jornalismo, juntamente com a TV dos Jovens Cronistas, e aí nós tínhamos uma programação em conjunto, uma programação em parceria, e aí o programa Conexão Progressista, nós fizemos toda uma programação especial e para entrevistar os candidatos sem visibilidades, ou seja, os candidatos que normalmente não teriam acesso à mídia comercial, à mídia tradicional. Então procuramos trazer os candidatos, fazer uma seleção de candidatos, claro que pelo tempo também e pela equipe, a equipe minúscula, não teríamos como fazer uma entrevista o mais abrangente possível, mas na medida do possível conseguimos trazer pelo menos uma amostragem daqueles candidatos, os candidatos sem visibilidades, como é o caso do PCO e outros partidos aí também, mas partidos que não têm essa visibilidade, como é o caso do PCO, que é excluído pela mídia comercial. Então procuramos os camaradas aí do PCO, foi muito legal, porque até a proposta do PCO é uma proposta muito diferenciada, né? O PCO ele não está meramente disputando um cargo legislativo ou executivo, né? Então, resumindo, trouxemos essa ideia diferenciada, se comparar com os demais, né? Se comparássemos com os demais, que normalmente, mesmo sendo candidaturas de esquerda, mas o objetivo sempre é
atingir, galgar um cargo no executivo ou no legislativo. E aí os camaradas do PCO, inclusive, eu fazia questão, né, de deixar bem claro, de acrescentar, de frisar o porquê que o partido não disputa ativamente como os demais que disputam, né, ansiosos, por exemplo, né, com aquela ansiedade de atingir aí um cargo de prefeito, um cargo de vereador, e aí os camaradas tinham aquele discurso muito bem elaborado, um discurso muito bem afinado, e um discurso, para quem, quem entende de centralismo democrático, né, então você segue exatamente aquilo que é discutido, aquilo que é tirado aí no meio, e, portanto, é uma proposta unificada, é uma proposta coletivista, o verdadeiro coletivismo. Então, é muito legal porque tínhamos, como um todo, um perfil ou perfis muito idênticos, muito parecidos, e aí o PCO, os candidatos do PCO, eles se diferenciavam positivamente, né? Se diferenciavam e com essa proposta de não ter essa ansiedade, né? De chegar ao poder, esse poder entre aspas, né? Porque um cargo no executivo e no legislativo ele te dá um poder muito minúsculo, praticamente não te dá poder nenhum. Então, eu queria parabenizar pela postura, né? Como sempre, dos candidatos do PCO, e que se sobressaíam, inclusive, para muitos da equipe, né? Ficavam naquele momento ali estranhos, mas o porquê que o PCO não disputa de maneira forte um cargo de prefeito, um cargo, né, não tem esse interesse afoito como tem os demais. Aí a gente sempre discutia nos bastidores, não, porque a proposta do PCO é uma proposta diferenciada. Não é simplesmente atingir esse poder falso, né, de um mero cargo no executivo e no legislativo. Quer dizer, claro que um dia a pretensão é tomar o poder. Agora, não adianta você pensar afoitamente que um mero cargo de prefeito ou vereador, isso aí vai te dar um poder que poderá resolver toda uma situação estrutural. Então foi muito É. bacana. E a imprensa independente, né, alguns outros veículos também chegaram a entrevistar alguns candidatos nossos, mas todos, logicamente, da imprensa de esquerda alternativa, né? Porque, como eu disse, a imprensa burguesa ela veta totalmente. Como que você enxerga, Valdo, essa questão? Porque nas eleições, né, vamos pegar o exemplo das eleições que é mais escancarado. A direita diz que os partidos pequenos, como é o caso do PCO, PSTU, PCB, ou até mesmo outros partidos pequenininhos de direita, eles não merecem receber fundo partidário, etc., porque não elegem ninguém, porque não estão nas eleições para disputar as eleições para eleger ninguém, estão aí só para fazer figuração e tudo mais, então não merecem nem receber o fundo partidário, que é um direito democrático dos partidos. Mas, se esses partidos aí, eles não participarem da, com propaganda política, né, de entrevistas, de debates, programa partidário eleitoral gratuito na televisão, aí é que eles não vão ter chances mesmo de eleger ninguém, né? E no caso do PCO, o PCO nos últimos anos, nas últimas eleições, nem teve chance praticamente de aparecer na TV através da propaganda eleitoral gratuita, né? Então, como que o partido ele vai conseguir eleger alguém para finalmente ultrapassar a cláusula de barreira se ele nem mesmo tem a oportunidade de aparecer na televisão, né? Se nem mesmo os eleitores têm a oportunidade de conhecer esse candidato. E a imprensa, né, ela deveria ser responsável por apresentar todos os candidatos, apresentar todos os programas políticos, todas as ideologias ali, para que a população
possa escolher livremente, né? Se a gente vivesse em uma democracia, a população deveria poder conhecer todos os candidatos, todas as propostas, para escolher livremente qual que ela melhor, qual que ela prefere para votar. Só que a gente, no Brasil, a imprensa simplesmente veta isso daí, falando que o candidato do PCO, o candidato do PSTU, não pode participar do debate, não vai ser entrevistado, porque ele não tem. O partido não tem representação parlamentar. Só os partidos com representação parlamentar podem. Mas se o partido não aparece na televisão, como que ele vai ganhar votos para ter representação parlamentar, né? Então é uma coisa assim que revela a ditadura que a gente tem no Brasil dos meios de comunicação, né? A censura escancarada que tem aos partidos e às posições políticas divergentes das posições da grande imprensa capitalista, né? Você vê que como é que você vai conseguir atingir a, essa, esse nível se você não tem chance nenhuma de quebrar essa cláusula de barreiras. Você só vai conseguir se você tiver visibilidade. Se você é um partido escondido, né? Como é que você vai conseguir esse número de votos se você se você é escondido, se você é deletado do processo? Então, é uma maneira que eles colocam para que os partidos pequenos, no caso, os pequenos, quando eu digo, são os partidos como o PCO, PSTU, PCB, são os partidos que eles não querem que saiam da penumbra. Deixe esses partidos na sombra porque são partidos perigosos. Então, isso aí, como é que a gente vai conseguir romper esse tipo de atitude antidemocrática, né? No próprio sistema democrático, quer dizer, eles que defendem tanto essa democracia burguesa, mas que, se fosse realmente uma democracia o mais justo possível, né? Eles teriam que achar mecanismos para que os pequenos também tivessem condições de um dia ser, no mínimo, uma sigla média. Então, como é que você vai conseguir sair da penumbra? Aí nós temos, ainda bem que nós temos aqui a mídia alternativa, mas as mídias alternativas também, neste momento, elas sofrem, como o nosso canal, o canal aí do PCO, outros canais alternativos que poderiam ser hoje ferramentas para dar visibilidades a esses partidos, normalmente ficamos também escondidos. Então, eles não fazem só isso, né? O sistema não faz só isso com os partidos, mas também faz com as ferramentas que poderão ser úteis para que, por exemplo, o nosso canal, a COTV, outros canais, que pudessem servir, né, de trampolim para dar visibilidade a essas agremiações pequenas. Aí não entra só partido, mas também, por exemplo, você vai fazer uma manifestação aí sindical, você vai fazer aí um ato sindical, ou seja, um ato de protesto, e normalmente esse ato, ou seja, a instituição, ela é totalmente escondida. Então eles procuram também esconder as instituições das organizações sociais, mas principalmente nós que estamos na mídia alternativa, é um sofrimento tremendo. Você veja, o meu canal, a TVC Jornalismo, está fazendo 2 anos agora, para março, abril. E o meu canal está tão escondido que não passa de 2.000 inscritos. Porque é um canal que nós trabalhamos com jornalismo crítico, opinativo, e um jornalismo com a proposta mesmo de conteúdo revolucionário, e o canal está escondido há 2 anos. Você pega canais aí da direita com 2, 3 meses, os canais atingem aí 50 mil, 100 mil inscritos. Então já começa por aí. Uhum. Então teríamos esta ferramenta de internet, que é uma ferramenta muito boa,
E claro que é uma ferramenta, por exemplo, a COTV, a importância da COTV. Hoje eu assisto a COTV, estou aqui em Floripa, o conteúdo todo da COTV, o conteúdo o conteúdo que é divulgado, né? Toda a parte partidária, ideológica, né? Toda a proposta ideológica do partido, se eu quisesse, por exemplo, ter este conteúdo, eu teria que ir até a sede do partido, por exemplo, ou teria que alguém me enviar, no caso, por vídeo, né? Talvez, se não tivéssemos esse mecanismo, né, do digital, teríamos que utilizar o correio. Como é que eu teria esse conteúdo instantâneo como temos agora neste exato momento? Estamos, por exemplo, ao vivo Uhum. e fazendo uma transmissão, portanto, ao vivo, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, isso aqui é importante, só que estamos na bolha, estamos escondidos, porque o YouTube, o interesse deles é outro, né? O interesse deles Exatamente. não é projetar os canais pequenos e não é projetar, quer dizer, usar esta ferramenta para dar visibilidade para as instituições sociais, as instituições partidárias de ideologia de esquerda. Então, É, basicamente é isso, né? você abordou um ponto interessante, que é a questão de que tudo bem. A internet, antes da internet existia uma ditadura totalitária, né? 100% da imprensa era dominado pelos monopólios. Sozinho ou outro sair, uma revista ou outra conseguir para falar que existe liberdade de expressão no Brasil, né? No entanto, né, como é empreendimento que aparece logo tomado pelos monopólios, né, a internet não demorou muito para ficar da mesma forma, né? YouTube, Facebook, Google, todas digitais da internet, né? E no YouTube aí temos os canais que são censurados, como é o caso da COTV, canais iranianos, canais venezuelanos, norte-coreanos. Aqui no Brasil, vários canais alternativos são censurados, né? E como você falou, existe uma tentativa aí de barrar o desses canais de direita facilmente, dando dinheiro, seja o próprio YouTube dando visibilidade para eles enquanto escondem os outros canais. Para você a respeito das dificuldades de se fazer um jornalismo independentado, né? Quando o Temer assumiu em 2016, um desfinanciamento total aí dos blogs, dos sites progressistas, né? Inclusive com a própria imprensa burguesa detonando esses canais progressistas, tudo falando que estavam mamando na teta do governo durante o governo do PT, e aí o Temer tirou todo o dinheiro, toda a verba da imprensa independente para deixar só a verba para o monopólio da imprensa burguesa. E desde então muitos canais fecharam, canais e sites, tudo. O site da revista Caros Amigos não funciona mais e própria revista não existe mais. O blog do Fernando Moraes, o Nocaute, deixou de funcionar no ano passado. O blog do Amorim também deixou de funcionar, né? Quer dizer, o Conversa Fiada, né? Existe um cerco contra a imprensa progressista. Queria saber de você quais as dificuldades aí que você vê, né, para fazer não só o jornalismo na TVC, tudo, mas jornalismo em geral dos canais, dos sites progressistas e independentes. Eu vejo que, primeiramente, a questão financeira, né? A questão financeira, por exemplo, você pega um canal da direita, um canal aí
um canal isentão, eu nem diria um canal de direita assumida, mas um canal isentão, você consegue aí, você consegue monetizar num curto espaço de tempo muito minúsculo. Então você já começa a ter uma sobrevivência financeira razoável. Por que eu coloco o financeiro como primordial? Porque o financeiro, eu aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo agora recente, eu tinha 2 computadores, um computador, um computador deu problema, e logo em seguida um segundo deu problema. Então hoje, por exemplo, eu estou com apenas celular para fazer toda a minha produção jornalística. Então as dificuldades de produção, de produção, a parte operacional, eu estou com essa dificuldade técnica. Mas por quê? Porque eu estou com dificuldades financeiras, como todos os canais. Os canais progressistas, os canais aí da mídia alternativa, têm essa dificuldade de monetizar, por exemplo, quem tem canal no YouTube. Então já começa por aí. As dificuldades de produção jornalística, no meu caso, eu não vejo essa dificuldade toda, por exemplo, de produção jornalística, mas desde que você tenha condições técnicas mínimas, técnicas favoráveis. Então, eu estou tendo essa dificuldade agora nesse momento por esses 2 fatores. Quer dizer, são fatores técnicos, mas que dependem da resolução desse problema de um faturamento financeiro que é para você se manter a tua estrutura mínima, a estrutura técnica de produção jornalística, que é o nosso caso aqui, que é um mínimo a parte operacional mínima para ter um funcionamento razoável, e o restante, quer dizer, o restante é a criatividade de cada profissional. Então, no meu caso, por exemplo, eu que faço lives praticamente quase que diariamente, são lives neste formato, live com um convidado fixo ou com convidados rotativos, ou solo. Então, eu faço uma live, por exemplo, de meia hora, de 40 minutos, uma live sozinho, uma live individual. Então, o principal fator neste momento, e acredito que para todos os canais, é a questão financeira. Como você vai monetizar os canais para você ter um mínimo de sobrevivência financeira, para você pessoalmente sobreviver. Se você vai se dedicar, canal que se dedica diariamente, como é o caso aqui da TVC, como é o caso aí da COTV, como é que você vai manter uma estrutura, por exemplo, como a COTV, que tem uma equipe imensa, que tem toda essa proposta aí de uma programação 24 horas, que é o caso da COTV. Então, o camarada que está hoje, que está nos assistindo neste momento e que vai aqui nos assistir na sequência, você pode notar o interesse, quer dizer, a importância aliás, a importância de você ter também essa oportunidade e esse interesse de colaborar com os canais, porque como é que a gente vai manter uma estrutura? O meu canal que é pequeno, eu tenho esta dificuldade, eu imagino só a COTV e outros canais que têm uma programação um pouco mais abrangente, e que é o caso aqui da COTV, de manter essa proposta aí de 24 horas praticamente de jornalismo. Então, neste momento, o Vasco, a questão financeira, acredito que ela poderá resolver com certeza as demais situações aí, principalmente aqui dos canais do nosso perfil aqui independente. O Valdo, eu queria perguntar para você, né, porque a gente vê a imprensa burguesa tanto pautando a vida política do país, né? Corrupção é o principal problema do Brasil, violência e crime são os principais problemas do Brasil. A gente vê uma cobertura diária de minutos e minutos no Jornal Nacional, por exemplo, há anos do Poder Judiciário, né? Há uns 15 anos, pelo menos, todo santo dia tem o Jornal Nacional falando 10, 15 minutos sobre o STF, o Poder Judiciário, como
se fosse dando poder, na verdade, a eles, né? Tentando dar uma grande legitimidade a eles, justamente para eles fazerem tudo o que eles estão fazendo, escravizando o povo brasileiro, né? Ao mesmo tempo em que não se fala nada do Lula, por exemplo, né? Para esconder a questão do Lula do povo brasileiro, e, por exemplo, uma coisa que é histórica, ataques às greves, né? Sempre quando tem alguma greve, sempre quando tem alguma manifestação de esquerda dos trabalhadores, já vem a imprensa falar que a greve é ilegal, que a manifestação está atrapalhando o trânsito, ou então a questão internacional, né? Que a Venezuela é uma ditadura, que a Rússia é uma ditadura, que a Coreia do Norte é uma ditadura, e que os Estados Unidos são uma democracia, né? A gente vê a imprensa burguesa pautando aí a discussão política do país, e além disso, né, censurando a esquerda, como eu falei, censurando, não fala do Lula, não fala das questões que interessam aos trabalhadores, e que quando se fala, ataca as questões que interessam aos trabalhadores, os direitos trabalhistas, os partidos de esquerda, os sindicatos, ataca a própria imprensa de esquerda, né, como eu falei, quando o Temer começou a retirar a verba dos sites e blogs de esquerda, a imprensa burguesa estava fazendo reportagens sobre como o PT dava dinheiro para esses blogs, ataques até hoje aí, chamando os blogs de blogs sujos, né, que seriam blogs partidários, tudo. A gente vê tudo isso daí a imprensa atacando, né? E além disso, queria que você comentasse sobre isso, mas também comentasse sobre que muitas vezes acontece censura dentro dos próprios canais de esquerda, né? Contra, não sei, depende. Aí a gente tem que ver o que pode estar por trás, né? Interesses políticos, interesses econômicos aí. A gente viu, por exemplo, a gente vê um Ciro Gomes aí, que se diz de esquerda, atacando a imprensa independente, o DCM, o 247, ou então você mesmo tem um próprio caso aí recente que aconteceu com a TVC Jornalismo de censura, porque está utilizando como fonte a imprensa operária, a imprensa revolucionária, né? Então a gente tem dos dois lados, tanto os ataques da burguesia, que são previstos, né, e a gente está acostumado, só que também começa a aparecer ataques aí dentro da própria esquerda contra os setores aí mais combativos dentro da imprensa de esquerda, né? Queria que você comentasse a respeito desses dois temas, já agradecendo aqui aos comentários da mídia mentirosa, Satanás, Silvia Mirro e o Arthur Freitas. O problema é o seguinte, nós, a imprensa burguesa, ela, por exemplo, ela esconde tudo aquilo que seria notícia, né, que seria verdadeira notícia, e trabalha muito com a questão dos factoides, né? Então você pega, por exemplo, exemplos agora recentes, o Bolsonaro lá que é bicado lá pela EMA, o Bolsonaro que levanta lá aquela caixa de cloroquina. Isso aí, um pequeno factoide, ou seja, um fato minúsculo, se torna para a mídia a notícia principal. Então, o valor notícia para essa mídia golpista, essa mídia comercial, o valor notícia ela é diferenciada para o valor notícia, por exemplo, dos nossos canais. Aqui nós procuramos priorizar um outro tipo, né, de valor notícia. Então, qual é o valor notícia aqui dos canais da imprensa independente? São aquelas que valorizam, né, aquelas que modificam positivamente o campo dos trabalhadores, o campo dos operários, ou seja, da classe baixa. São as notícias de interesse da classe oprimida, enquanto que a mídia conservadora, o valor notícia para eles é aquilo que são as banalidades. E por isso que aí vai o Donald Trump lá, o Donald Trump, como agora recentemente, este ato lá nos Estados Unidos, né? Eles fizeram um grande ato de cunho internacional, de repente com alguns contatos ali, com meia dúzia de ativistas,
e que conseguiram mobilizar uma certa multidão. E aí isso aí se tornou ou seja, de atos minúsculos, isso aí se transformou numa grande notícia e que para eles, por exemplo, aqui no Brasil, estamos agora vivenciando toda essa influência aí do bolsonarismo, principalmente bolsonarismo barra, né, o próprio capitão, que procura criar esses factoides para gerar notícia, porque eles sabem que o valor notícia para a mídia tradicional são as banalidades. Bom, aqui no canal, nós tivemos agora, recentemente, você até levantou um dado importante, né, um exemplo importante, nós tínhamos uma parceria com o canal Jovens Cronistas, e um programa criado em parceria, chamado Conexão Progressista, e para exemplificar, quando você não é censurado pela mídia tradicional, o pior é você ser censurado pela mídia que seria parceira, o fogo amigo, né? Então, a mídia parceira, que seria os parceiros, né, de canais, e aí você acaba tendo assim uma espécie de censura, você não consegue acreditar, você perde o solo da impressão que você está nas nuvens. E você acredita num projeto, de repente aquele projeto com parceiros, e aí você recebe aquele balde de água fria que eu no caso como editor do programa, você recebe assim uma mensagem dizendo, ó, a partir de hoje não queremos mais as fontes do PT, sites do PT, notícias que são publicadas no site do PT, no site do PCO. Mas o nosso canal, a TVC Jornalismo, tem como fontes, né, básicas, fontes suportes, o PT, o PCO, DCO, outros partidos, mas talvez a gente utiliza mais, por exemplo, PT e PCO, pela questão de mais fluxos de notícias. Nós poderíamos pegar, por exemplo, tem o PCB, tem o PCdoB, tem outros partidos, mas não tem este fluxo como tem, por exemplo, os sites do PT e do PCO. O DCO, o PCO, quer dizer, principalmente o DCO e o site do PT são fontes primordiais e que a gente aqui procuramos, aqui pelo menos procuramos, aqui a gente procura aqui no canal dar visibilidade. E aí, isso eu entendi como censura, recebi aquela mensagem, entendi como censura, e aí eu resolvi, digo, não dá para a gente manter esse tipo de parceria, porque fogo amigo acho que não funciona. Então você tem censura, para exemplificar, você tem censura da mídia comercial, mas sofremos também censuras aqui na mídia alternativa, na mídia independente. E talvez você por tomar algumas posturas, e tudo isso aí aconteceu e ficou também evidente na própria conversa, que você tem limites, por exemplo, você tem limites de cobertura. Então, você tem, até aqui você pode, daqui para cá você não pode ultrapassar esta barreira. Então, tudo isso aí é um pacote de censura e que, infelizmente, isso aí acontece não só aqui, eu estou exemplificando porque eu fui vítima, né, desse tipo de ação, mas outros camaradas também já tive aí outros exemplos e que, infelizmente, os próprios canais, os canais que deveriam, neste momento, estar unidos, né, estar abraçados aí, claro, cada um dentro do seu quadrado, cada um tem a sua proposta ideológica, a sua proposta política, mas não adianta você simplesmente ficar usando aqui de fogo amigo ou até mesmo de fogo inimigo para você censurar um discurso, ou seja, uma proposta de conteúdo
de um canal ou de outro. Então, basicamente é isso. Uhum. Ô, Valdo, por último, a gente já está terminando o nosso programa. Eu queria que você falasse uma palavrinha rápida a respeito do que você acha a respeito da necessidade, né, de a gente democratizar os meios de comunicação. No caso do PCO, a gente fala claramente que é preciso acabar com o monopólio da imprensa burguesa, por exemplo, expropriando aí todos esses grandes veículos de comunicação que apoiaram e que foram fundamentais para o golpe de 2016, como Globo, Estadão, Folha, Veja, Jovem Pan, Bandeirantes. Todos esses veículos de comunicação, a propriedade deles deveria ser confiscada e colocada a serviço dos trabalhadores para uma verdadeira comunicação popular de interesse dos trabalhadores, né? Porque o que a gente vive no Brasil é uma verdadeira ditadura. Não existe liberdade de imprensa no Brasil. O monopólio dos meios de comunicação por meia dúzia de famílias é o inverso de qualquer tipo de liberdade de imprensa e de expressão que a gente pode imaginar, né? Então, acredito que você também concorda que só uma democratização verdadeira dos meios de comunicação é que poderá fazer possível ter algum tipo de liberdade de imprensa no Brasil, né? Eu acredito que a quebra do monopólio seria de fundamental importância, né? Por exemplo, você pega uma Rede Globo aí que domina a maior fatia do mercado de comunicação. Então, quebrar esse monopólio, e isso que você falou também eu concordo, acho que teria que estatizar, colocar na mão dos trabalhadores da comunicação, dos trabalhadores, no caso jornalistas, radialistas, quem atua na área. Acredito que teria que formar comitês, né, administrativos e para gerir é, essa grande mídia que acredito que poderia ser fatiada. É inadmissível você ter, por exemplo, uma Rede Globo com essa imensidão toda, que abocanha a fatia toda do mercado, e isso aí vai para 3, 4 pessoas lá da família Marinho. Então, isso aí teria que ser uma seria uma espécie de reforma agrária, né? Reforma agrária aí da comunicação. Então, isso aí fatiado e aí distribuído em todo o país, mas gerido pelos trabalhadores, pela classe operária, ou seja, aí, claro que eu estou divagando um pouquinho, talvez uma comissão, um comitês aí formado pela categoria, né? Ou pelas categorias, porque a categoria de jornalista, a categoria de radialista, a categoria aí de outros profissionais que atuam nesses veículos monopolizados, e é claro que teríamos que achar uma solução de gestão, né, de gerenciamento, mas com a visão dos trabalhadores, com a visão operária. Só que, para que isso aconteça, nós entramos na parte estrutural do sistema. Como é que a gente vai mexer num poder que tem, por exemplo, a Rede Globo, agora a Record, que está tomando também essa fatia do mercado, está tentando dividir com a Globo. Como é que você vai mexer com essa proposta que eu coloquei aqui, meramente uma divagação, mas que será possível, talvez, nessa estrutura, nesse sistema atual, talvez é uma utopia. Agora, teremos que pensar em mexer na estrutura do sistema. Como é que a gente vai modificar essa ideia aí de quebrar o monopólio? Acredito que no sistema atual, sistema capitalista aí no Brasil, com certeza não teremos muito sucesso. Agora, é uma parte estrutural e que um dia, com certeza, eu tenho fé e acredito que um dia vamos conseguir quebrar este monopólio e vamos fazer uma espécie de reforma agrária nas comunicações. Obrigado
o pessoal que está assistindo a gente, que assistiu o Não Compre Jornais, imita você mesmo. Agradecer também ao Valdo e pedir desculpas pela conexão aqui, né? A gente justamente a conexão com a internet, né? A gente não tem com a internet como a da imprensa burguesa, né? E vivendo aqui da nossa própria internet. Queria pedir desculpas aí pela conexão ruim. E convidar todo mundo que está assistindo a assistir ao curso dado pelo Rui Costa Pimenta, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, curso que já teve a segunda aula ontem, acontece terças e quintas às 7 da noite. Vocês podem acessar aí universidademarxista.pco.org.br e se inscreverem no curso. É um valor de R$ 100, mas para um curso que dura 2 meses, né, de todas as terças e quintas, muito aprofundadas as aulas, cerca de 3 horas de aula por dia, né, nas terças e nas quintas. Tema fantástico, vocês podem acompanhar o Diário Causa Operária, que tem ali resumos sobre como foram as aulas, reportagens sobre como foram as aulas, para você ter uma ideia de como são as aulas. Sensacional, a gente está assistindo aqui, eu estou assistindo o curso, muito bom o curso, tratando nesse primeiro momento da burocracia soviética, de como que o Stalin, a burocracia stalinista ascenderam ao poder, né? E como que eles revisaram totalmente o marxismo dentro da União Soviética, e vem muito mais para frente para falar dos acordos do stalinismo com o imperialismo democrático, com o nazismo, coletivização forçada, perseguição ao Trotsky, aos trotskistas, Gulag, e depois, mais para frente ainda, o período pós-Stalin na União Soviética. É um curso sobre teoria marxista, sobre história do século XX, geopolítica, União Soviética, filosofia, trotskismo, stalinismo, marxismo. É um curso sem precedentes em língua portuguesa, então vocês podem acessar aí universidademarxista.pco.org.br para assistirem ao curso. Se você perdeu as primeiras 2 aulas, não tem problema, você pode se inscrever e assistir, porque as aulas ficam gravadas. A inscrição ela é válida por 6 meses, então você pode assistir ao curso, reassistir, assistir de novo por 6 meses. Além disso, tem todo o material didático com verbetes de enciclopédia, com biblioteca marxista, textos inéditos em português, questionários, grupos de estudos, chat ao vivo para você fazer pergunta para o Rui também. É um curso sem precedentes na esquerda brasileira, então não deixe de se inscrever. Já são mais de 1.000 inscritos nesse curso, o maior curso da formação política da esquerda brasileira, um dos maiores cursos de formação política do mundo, inclusive. Então, não deixe de se inscrever na Universidade Marxista. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo ao Desta Vez Eu Consigo, que também apareceu nos comentários, agradecendo novamente ao Valdo Santos, jornalista independente aí da imprensa progressista, da imprensa alternativa de esquerda, editor da TVC Jornalismo. Muito obrigado, Valdo, pela sua participação no nosso programa. E fica aqui a gente do Não Compre Jornais, minta você mesmo, de portas abertas para quando você quiser participar do programa. Estará sempre bem-vindo aqui ao nosso programa para a gente discutir imprensa burguesa, imprensa alternativa, liberdade de expressão, meios de comunicação. Fica o convite, está sempre aqui, bem-vindo conosco, e agradecendo também sempre ao apoio aí que você também dá ao PCO, como foi, por exemplo, como a gente falou no começo do programa, das entrevistas aos nossos candidatos. Valeu, Valdo, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, agradeço também pela oportunidade, pelo espaço aberto aqui na COTV, e estou também à inteira disposição para uma próxima oportunidade. Também o canal aqui, a TVC Jornalismo, está à inteira disposição da COTV, do PCO, do DCO, e estamos aí na luta, na batalha, sempre procurando aí também
por uma saída. Saída tem que ser pela esquerda, abaixo, frente fria ampla, contra frente fria ampla. Se tiver uma frente, tem que ser uma frente de esquerda autêntica. Então, um abraço aí para todo mundo. Eduardo Vasco, agradeço aí também você e fico aí à inteira disposição aí dos camaradas do PCO. Valeu, Valdo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Continue assistindo aí a programação 24 horas da Causa Operária TV. Não se esqueça que amanhã tem análise política da semana às 11h30 da manhã com Rui Costa Pimenta. Primeira análise do ano de 2021, imperdível às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na Causa Operária TV. Boa noite a todo mundo, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.